quero agora convidar você para abrir a palavra do Senhor. Domingo passado, nós pregamos sobre 3 características que não podemos perder. E eu quero, com base naquilo que nós terminamos domingo, foi a nossa conclusão domingo passado, eu quero reiniciar para introduzir o que nós vamos meditar agora. Domingo nós meditamos em 1 Tessalonicenses. Hoje nós vamos meditar na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, a partir do verso 1, indo até o verso de número 12. E que na verdade nós vamos ler todo o capítulo 1. E depois eu quero ainda pedir a você que não feche a sua Bíblia, tá? Não feche a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta. Nós não vamos poder, mas eu quero convidar você para dar uma passeada em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses. São apenas 3 capítulos, tá? Nós vamos apenas citar e você vai estar aí com a Bíblia aberta depois da leitura, não vai fechar, tá? Para que você possa estar conferindo e acompanhando na palavra o que Deus tem para nos dizer nesta noite. Veja bem a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui, né, no nosso recurso aqui, que a letra é bem maior, né? Então, facilita. Novamente, amado, veja bem, domingo eu falei sobre a necessidade de estar junto. Quando você lê a 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, começa igual a 2ª carta. E começa dessa maneira: Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo, a igreja do Tessalonicenses. Presta atenção agora. Em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Verso 2. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Esses 2 versos já nos faz, Paulo nos leva os irmãos da igreja de Tessalônica a atentar para um detalhe. E o detalhe que Paulo aqui quer frisar, que eu creio que ele quer que deixe bem frisado na nossa mente, é de que a igreja do Senhor Jesus, ela está firmada, não na pessoa de Paulo, nem de Silas, e nem de Timóteo, e nem de qualquer outra pessoa. A igreja do Senhor está firmada em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Para nos mostrar, olha, o fundamento da doutrina, do que eu estou falando, não é minha, não é de Silas, não é de Timóteo, mas é de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizendo para mim e para você, a sua vida não está firmada no que Paulo falou, no que Silas falou, no que Timóteo falou, no que o pastor está falando. A sua vida em Cristo, ela está firmada. Está firmada em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Para que você não tenha dúvida. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Continua verso 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Paulo está se alegrando com os irmãos. Ele está aqui enaltecendo aquela igreja, dizendo da maneira como os irmãos estão crescendo
na graça e no conhecimento. Não estagnaram. E ele testemunha da sua alegria. E ele continua dizendo: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus. Quer dizer, por onde ele passava, ele falava, ele testemunhava como era a vida dos irmãos na igreja de Tessalônica. A maneira como eles receberam a palavra e como eles cresceram na palavra. Como que eles não ficaram parados, mas eles cresceram em graça, cresceram no amor. E ele diz que ele falava disso por todas as igrejas por onde ele passava. Por causa da vossa paciência e fé. Eu quero convidar você a dar uma olhada, verso de número 4, né? Aí na sua Bíblia, como diz a sua Bíblia aí, né? A tal ponto, vê se sua Bíblia está igual a minha aqui. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. Constância e fé. Aqui diz paciência. Paciência, perseverança, constância, e muitas vezes é entendido como sinônimo essas palavras, essas três palavras. Paciência e fé. E em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Veja bem, amado, apesar da luta, das dificuldades, das tribulações, das angústias, das perseguições, nada estava detendo o crescimento daqueles irmãos. Nada estava servindo de motivo para assustar aqueles irmãos. Apesar da sua luta, apesar das suas aflições, e ele continua. Prova clara do justo juízo de Deus. Ou seja, Paulo está falando, olha, se vocês estão passando por luta, tribulação, é porque Deus já começou o seu julgamento. Deus está preparando a igreja para o grande encontro. Muitas vezes, amado, nós entendemos que luta, nós entendemos que dor é sinal de que Deus nos abandonou. Que luta, aflição, é sinal de que Deus não ama a gente da mesma maneira como amou no passado. Não, Paulo está dizendo, olha, o juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Paulo está dizendo, olha, irmãos, o que vocês estão passando, a aflição, a angústia, a dor, as lutas que vocês estão passando, não é por acaso, tem um propósito. Em Deus tudo tem um propósito. Eu sempre gosto de testemunhar, antes de falar de alguém, de falar de mim mesmo. Eu lembro que quando eu descobri que tinha problema cardíaco, aí num dia das minhas tristezas, sabe o que eu fiquei perguntando para Deus? Por que eu? Aí eu fiquei com aquela coisa, por que eu? Meu pai teve problema cardíaco, né? Morreu também, né? Porque não se cuidou e teve ataque cardíaco e faleceu. Aí eu fiquei pensando, por que eu? Somos 10 irmãos lá em casa, por que eu? Não é o que eu fiz para merecer? É meu egoísmo, amado. Muitas vezes, amado, quando a gente passa por alguma dor, a gente tem que cuidar muito do nosso sentimento. Porque não, senão a gente se fecha em torno da nossa dor. E o diabo começa a trabalhar e a dizer que Deus não foi justo, que Deus não foi bom. E aí, amado, naquele momento que eu pensava e perguntava para Deus, Deus, por que eu? Aí Deus me fez refletir em outra situação. Eu tenho 7 irmãos, um já foi, não está mais entre nós, agora somos 6. Mas quando manifestou o problema no meu coração, eu tinha apenas 2 irmãos que estavam na presença do Senhor.
e 3 estavam fora. Aí Deus perguntou para mim, né? Você queria que fosse um desses 3? Que está fora da minha presença, que leva a vida na farra, na bebedeira? Se eles tivessem problema cardíaco, talvez não ia suportar. E eles iam morrer sem salvação. Agora você aguenta. Aí muitas vezes, no meio das nossas dores, Paulo está dizendo, olha irmãos, né, o que vocês estão passando não é fruto do acaso. Não é porque Deus não ama, não é porque Deus não cuida. É porque há um propósito. Nada está aqui acontecendo conosco se não for propósito de Deus. Aí eu fiquei quieto, falei, Deus, muito obrigado, né? E o Senhor vai me sustentar, né? E graças a Deus eu fiz cirurgia, né? E vamos parar por aqui, né? Senão eu vou me entusiasmar muito. Aí Paulo continua, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Você está sendo atribulado? Deus está falando, aquele que também te atribula, ele não ficará sem receber a recompensa. Então não fique preocupado, né? Sofrer alguma injustiça, sofrer alguma traição, Deus vai tratar cada um como ele entende que deve ser tratado. Paulo está dizendo aqui, né? E a vós que sois atribulados, né? Descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus, com os anjos do seu poder. Continua, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles também receberão paga, porque embora ouvindo a palavra, mas não se renderam à palavra, embora reconhecendo e admitindo o seu pecado e a sua necessidade de Deus, mas não reconheceram. A Bíblia está dizendo, eles também, Deus vai dar recompensa a todos, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Continua, quando vier para ser glorificado nos seus santos, para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Continua, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus. Fique e continua com a sua Bíblia aberta. Eu gostaria de pensar com os amados irmãos, por isso eu peço que você fique com a Bíblia aberta. Nós vamos pensar hoje à noite sobre 3 sinais que precederão a volta de Cristo. 3 sinais que precederão, que virão antes da volta de Cristo. Segundo a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. E cremos, ó Pai, que a Bíblia é a tua palavra. Ó Espírito Santo do Senhor, continue falando conosco através da tua palavra, para que nós entendamos todo o propósito do Senhor para cada um de nós. Assim, ó Pai, nós oramos e pedimos a tua bênção,
pois fazemos isso agora em nome de Jesus. Amém. 3 sinais que precederão a volta de Cristo. O tema do nosso ano, da nossa campanha, é constância. Ser constante. Nós temos um desafio. Eu disse que cada geração tem seus próprios desafios. A geração do pastor José de Souza, um pouquinho mais velho do que eu, que foi uma das pessoas, junto com algumas pessoas aqui, começaram essa igreja, tiveram os seus desafios. Quando e está fácil hoje de você descobrir e ver o que eu estou falando, no YouTube você vai encontrar. Eu até desafio você nesses dias a estudar a história da igreja cristã. Como foi escrita a história da igreja cristã. É só colocar lá, história do cristianismo, história da igreja cristã, você vai encontrar muitas coisas. E eu tenho certeza que você vai ser edificado. Você vai crescer quando você descobrir a história da igreja que nós fazemos parte. O que custou isso para a geração passada? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo fala que nós temos uma herança. E nós precisamos cuidar dessa herança que nós recebemos em Deus, em Cristo, de Deus em Cristo. E que essa herança nós vamos preservar, zelar dela, para que as gerações que vão nos suceder, o evangelho não seja parado em nós. Então Paulo está falando que nós temos uma herança, que Jesus ganhou para nós, para cada um de nós, uma herança. E essa herança que Jesus conquistou por nós na cruz, como nós vamos meditar na palavra, ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tirar, né, aquilo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Nada pode tirar de nós o direito de entrar no céu. O direito à vida eterna. Não por nossos méritos. Porque pela graça sois salvos. E isso não vem de mim, não vem de você, não vem de nós. Pela graça somos salvos. Então, amado, quando nós pensamos nessa questão de herança, alguém também escreveu, pensando na herança física. Alguém disse certa vez a respeito de herança, que a primeira geração constrói, a segunda geração desfruta e a terceira geração normalmente consome. Consome não no sentido de consumir, gastar, mas no sentido de dar fim. E aí diz que a probabilidade, a possibilidade da quarta geração está igual à primeira. Porque uma trabalhou, outra desfrutou, mas não soube, não conheceu o preço que custou aquela herança. Ela não trabalhou, ela recebeu gratuitamente. Então ela não sabe quanto custou para aquele pai construir aquele patrimônio. Então a tendência é desfrutar de maneira aleatória, de maneira não cuidadosa, e a possibilidade da terceira geração estar pobre novamente é muito grande. O que isso tem a ver com a nossa herança em Cristo? Quando nós pensamos nessa questão, que diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, que nós temos uma herança, e essa herança não é aqui, essa herança é no céu,
essa herança é no futuro. E nós somos muito imediatistas. A nossa geração é tudo para agora, é tudo para hoje, é tudo para no máximo amanhã. Então, amado, a mesma coisa pode acontecer. Por isso, o nosso desafio de ser firme e constante na presença do Senhor. Porque se a gente desviar, o que vai acontecer com nossos filhos? O que vai acontecer com a geração que vem depois de nós? Se nós não formos firmes e constantes para lutar, para perseverar, a outra geração, e a Bíblia diz, amado, lá no livro de Juízes, a tragédia que foi na vida de Israel, depois que se levantou uma geração que não conhecia o nome do Senhor. Que tragédia na história de Israel, quando os juízes morrem e não deixam sucessor, não ensinam os seus filhos a andar no caminho do Senhor, não cuidaram dos seus filhos como deveria cuidar. E aí a Bíblia diz que levantou-se uma geração que não conhecia ao Senhor e cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Nós estamos já vivendo uma geração que está vivendo de maneira desordenada. De uma maneira desordenada. Parece que toda ordem deve ser quebrada. Parece que todo respeito, consideração às autoridades deve ser banalizada. Nós já estamos vivendo, de certa maneira, essa geração. E nós devemos ter cuidado. E por isso eu e você temos o desafio de ser firme e constante na presença do Senhor. Porque eu preciso cuidar da minha vida espiritual. O Toninho tem 2 mocinhas, né? Tem uma esposa, tem uma casa, tem uma família. E ele sabe que ele precisa cuidar da vida espiritual dele. Mas ele precisa também estar atento à vida espiritual da sua esposa. Deve estar atento à vida espiritual das suas filhas. Se queremos que os nossos filhos continuem servindo ao Senhor, precisamos cuidar dos nossos filhos. Para que isso aconteça, eu e você temos a necessidade de permanecer firmes e constantes na presença do Senhor. 2 Timóteo, ou 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 4 e o verso 5. Paulo ele diz, olha, eu me alegro muito pela fé de vocês, pelo crescimento de vocês, pela constância de vocês, pelo amor de vocês, de uns para com os outros. Mas ele fala, mas eu sei também que a vida de vocês tem sido em meio a muitas lutas. E ele já fala da preocupação com essas lutas que esses irmãos estavam passando. Então, amado, não adianta eu ficar em casa e dizer, pastor, eu estou passando por luta, por tribulação. Venha para a igreja orar, meu irmão. Venha para a igreja orar, minha irmã. É assim que nós vamos vencer. Então Paulo está falando, né, que aqueles irmãos cresciam, que esses irmãos traziam muita alegria para o coração dele. Mas ele fala, mas eu sei das lutas que você tem passado. Muitas vezes a gente reclama, um para com o outro, pastor, irmão fulano, irmã fulana, eu tenho passado por tanta luta. Mas o que fazer agora? E ficar só dizendo, só reclamando das lutas, das tribulações e não fazer nada. Deixar o inimigo entrar na casa, na família, destruir a sua fé.
O que adianta? Então Paulo, ele diz, né? Eu sei que vocês têm aí vivido, vocês têm passado por luta, vocês têm passado por tribulação, vocês têm passado por angústia, mas meus irmãos, não desanimem, porque o Senhor os livrará, porque o Senhor os fortalecerá, porque o Senhor os guardará de todo mal. Não desanimem, não se entreguem. Essas lutas que vocês estão passando, Deus está vendo as lágrimas que você derrama. Deus está recolhendo toda lágrima que você derrama. E um dia o Senhor vai enxugar dos seus olhos toda a sua lágrima. Ele conhece, Ele sabe. E Ele diz, olha, irmão, não desanimem. O Senhor está aí pronto para livrar. O Senhor está aí pronto para fortalecer. O Senhor está pronto para guardar. E Ele continua dizendo, nós temos confiança que vocês continuarão a praticar a fé que vocês professaram. Em meio a tantas lutas, tanta dificuldade. E Ele continua dizendo, portanto, que o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Quando Paulo fala para os irmãos da constância de Cristo, ele está dizendo para os irmãos, quem nos capacita a permanecer firme e constante é a graça de Deus, que nos anima, que nos alimenta, que nos encoraja, que não faz desistir, que permanece de cabeça erguida. É a graça do Senhor, é a constância que Cristo opera em nós, como resultado da nossa fidelidade. Ele vai fortalecer cada um de nós, para que permaneçamos firmes e constante na presença do Senhor. Você quer permanecer firme e constante na presença do Senhor? Eu quero. Eu sei que você também quer. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Atos capítulo 17, né? Atos 17 conta a história como a igreja lá na cidade de Tessalônica foi começada, foi implantada, lá em Atos 17, e Paulo descreve lá, ele começa a descrever a luta dele, de Silas, de outros irmãos, que trabalharam para aquela igreja ser implantada em Tessalônica. Então, em Atos 17, podemos dizer que Paulo conta o passado da igreja de Tessalônica. Como começou tudo naquela cidade. Aí ele escreve 1 Tessalonicenses. Aí ele fala, olha irmãos, a luta que vocês estão passando agora, foi a luta que nós também passamos no passado. E o mesmo Deus que me livrou no passado, é o mesmo Deus que vai livrar você no presente. Não desanimem. Não se entreguem. E aí ele vai para 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses é como se Paulo estivesse descrevendo o passado, levando o povo a olhar para o futuro. Olhar para o futuro, olhar para o alto, olhar para a frente. E tudo lá, nós vamos perceber na palavra Paulo descrevendo como foi no passado, também é agora no presente e será no futuro. Mas a grande diferença entre aqueles que temem ao nome do Senhor e aqueles que não obedecem ao Senhor é porque nós sofremos também, igual as outras pessoas, mas nós temos um Deus quem nos consola. E o mundo não tem. O mundo não tem. Quem vai consolar esse mundo sem Deus, sem Cristo, sem salvação? Eles não têm. Aí por isso que eles brigam por causa de política, né? Achar que a política vai resolver.
briga por tanta coisa, o diabo tirou eles do foco. Começa a brigar por coisas que, não, deixa para lá. Aí, meus amados, melhor dizendo, Hebreus, domingo passado, eu citei para os irmãos Abraão. Um pequeno relato da vida de Abraão. Hoje eu quero citar para os irmãos um outro relato de Moisés. Em Hebreus capítulo 11, verso 26 e o verso de número 27, a Bíblia nos diz, em Hebreus, nesse texto, a respeito de Moisés. Pela fé, Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele preferiu, ele decidiu. Ele tomou a decisão. Eu não vou viver para desfrutar dos prazeres que esse mundo pode oferecer. Porque esse mundo, os prazeres que ele oferece, você bebeu ontem, para continuar feliz você tem que beber hoje. Senão o remorso de ontem cai tudo hoje, né? E vem aquela tristeza. Aí você precisa estar, para renovar a alegria, precisa beber todo dia. Precisa se entregar aos prazeres, aos vícios todo dia. Porque o que bebeu ontem não serve mais para hoje. O que cheirou ontem não vale mais para hoje. Então é uma vida contínua de pecado. E na hora da tristeza afunda novamente na droga para esquecer a realidade. Mas nós não precisamos de droga. Porque Jesus é o nosso Senhor. Porque Ele é o nosso Senhor. E a Bíblia diz que pela fé, né, Moisés, ele preferiu ser maltratado. Ele tomou a decisão. Então ele tinha como decidir, amado, entre sofrer com Deus ou sofrer sem Deus. Ele poderia, ali, no primeiro momento, estar livre de sofrimento. E nós fazemos de tudo para ficar livre de sofrimento. Né? E muitas vezes não importa o que tem que fazer. Eu vou ficar livre do sofrimento, então eu vou fazer de tudo para evitar esse sofrimento. É a nossa tendência. Então Moisés, se ele quisesse, ele podia ficar livre do sofrimento. E concordar com o Faraó. Fazer o que o Faraó estava pedindo. Ele ia ficar livre do sofrimento. Mas só que a sua alma seria lançada no inferno. Ele falou, não. Eu renuncio os prazeres que esse mundo pode me oferecer. Porque eles são enganosos. Porque eles são mentirosos. Eu vou viver para Deus. Eu vou viver para Jesus. É você quem decide. Moisés, ele decidiu, ele tomou decisão. A escolha é individual. Né? Ele diz a Bíblia que ele, né, preferiu, né, sofrer com o povo de Deus, mas sabendo que há uma promessa. Sabendo que há uma promessa de Deus para a vida dele. E quem tem promessa de Deus não se entrega às mentiras que o mundo, por mais linda, maravilhosa que é a proposta, ele sabe que sempre a proposta de Deus é a melhor para a vida dele. Mas você tem que sofrer. Como aqueles irmãos estavam sofrendo lá em Tessalônica. Moisés também estava sofrendo. Mas ele disse, não, eu abandono. E ele diz a Bíblia que ele abandonou o Egito. Amado, muitas vezes você quer ser firme e constante na presença do Senhor. Mas, pastor, para eu ser firme e constante na presença do Senhor, não posso ir mais naquele lugar. Não, amado, você tem que escolher. Ou fica lá onde se quiser ir, ou então vem para Jesus. Se quiser firme, você permanecer firme e constante. Moisés, ele abandonou o Egito. A decisão de abandonar o Egito era pessoal.
eu decido abandonar o Egito e tudo que o Egito pode me oferecer, porque Deus tem algo melhor para a minha vida. Se você crê nisso, você tem coragem de abandonar. Mas se você não crê nisso, eu receio que você pode se entregar a usufruir os prazeres transitórios que esse mundo oferece e não abandonar o Egito. Muitas vezes, amado, para que eu e você permaneçamos firmes e constantes na presença do Senhor, precisamos ter coragem para abandonar o Egito. O Egito é aqueles amigos que na hora que você quer vir para a igreja te convida para uma festinha, para um espetinho, para um churrasquinho, para uma coisinha aqui, outra coisinha lá. Não, a Bíblia diz que Moisés, ele abandonou o Egito. Ele não ficou amedrontado com a ira do rei. Veja bem, amado, ele teve que enfrentar o rei. Ele era, na linha sucessória, o futuro rei do Egito, mas ele enfrenta o rei, e a Bíblia diz que ele não ficou amedrontado com a fúria do rei. Amado, veja bem, o medo, segundo Deus, é para nos proteger, é para nos guardar, é para nos livrar de algum mal, é para nos proteger. Mas o medo, segundo Satanás, segundo o mundo, ele vem muitas vezes para nos paralisar, para nos assustar e para te paralisar. O medo é um instrumento de desestabilização. Algumas pessoas dizem que quando esses animais, como o leão, ele dá aquele berro, né, aquele estrondo que ele faz, porque quando os outros animais ouvem aquele rugido do leão, eles ficam paralisados de medo. Satanás muitas vezes ruge forte para tentar te desestabilizar, dizendo: você vai morrer, você vai ser vencido, você vai ser derrotado. Mas eu quero dizer que Satanás é um mentiroso. Ele não pode contra os ungidos do Senhor. A Bíblia diz que Moisés, ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Amado irmão, querida irmã, vida cristã não é igual uma corrida de 100 metros. Uma corrida de 100 metros, ela começa aqui, 100 metros, correu, chegou, acabou. Vida cristã é uma maratona. É uma maratona. Vida cristã é uma corrida de revezamento, onde a gente reveza muitas vezes. Eu ajudo você, você me ajuda, e juntos a gente chega no alvo. Então, quando a gente propõe a campanha dos 21 dias de jejum e oração, é para ajudar você, porque a gente entende que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, que você começa agora e acaba agora. Não, amado, é maratona. Maratona é longo, o caminho é longo, o trecho é longo, é uma corrida de revezamento, né? A vida cristã é assim também, é uma corrida de revezamento. Eu ajudo Valquíria, Valquíria me ajuda, eu oro pela Valquíria, Valquíria ora por mim, e assim nós dois somos fortalecidos. Eu oro pelo Lau, Lau ora por mim, eu ajudo o Lau me ajuda nas minhas angústias, eu ajudo ele na angústia dele, e junto a gente é fortalecido. Então, amado, muitas vezes nós não somos firmes e constantes pela nossa falta de entendimento. Por isso eu pedi para você não fechar a Bíblia. O primeiro sinal que vai preceder a volta de Cristo é a falta de entendimento. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10 ao verso 13. O que estava acontecendo lá na igreja de Tessalônica? Apesar de muitos irmãos daquela igreja permanecer firme, constante, crescendo, né, no amor, na comunhão, na adoração, no serviço, mas alguns irmãos lá da igreja de Tessalônica começaram a pensar:
Se Cristo vai voltar logo, por que eu preciso trabalhar? Né? E aí, então a Bíblia diz que eles começaram a viver e a não trabalhar. E aí Paulo diz, olha, se alguém não quer trabalhar, então também não coma. Se você consegue ficar sem comer, então, né? Mas se você, né, quem não trabalhar, também que não coma. E eles começaram a dizer, não vamos mais trabalhar, vamos parar tudo agora, Jesus vai voltar mesmo. Aí a Bíblia também diz que por causa dessa ociosidade, eles começaram a andar desordenadamente. Querido e querida, preste atenção. Esse mundo não está doido? A sensação que a gente tem é que esse mundo está doido, né? Sabe por quê? Porque o mundo fez a opção de abandonar o Senhor. E por isso o mundo está desordenado. O que era certo agora é errado, o que era errado agora é certo. E muitas pessoas não sabem nem mais o que é certo, o que é errado. Desordenado, bagunçado, desorganizado. E eu vou dizer para você, se você ama, né, esses partidos aí da esquerda, né, a esquerda gosta disso. Mundo bagunçado, desordem. E temos que orar. Porque uma das coisas que eu presumo com esse negócio de segunda onda de coronavírus é piorar mais a situação. E depois mesmo eles vêm dizendo ter a solução. Para nos dominar e nos enganar. Nas astutas ciladas do diabo. E aí a Bíblia diz que eles começaram a viver de maneira desordenada. Não há mais ordem. Não há mais ordem, não há mais organização. Agora é desestabilizar tudo, desestabilizar a igreja, desestabilizar a família, desestabilizar a escola, desestabilizar a empresa, desestabilizar a economia, desestabilizar a política, viver de maneira desordenada, cada um fazer o que acha, cada um o que pensa. Paulo falou, esses são sinais, a falta de entendimento a respeito da palavra levarão as pessoas à loucura. E você pode perceber a loucura que nós vivemos hoje no Brasil e no mundo. Estão brigando por uma vacina que nem existe ainda, mas já estão brigando. Se ela vai ser obrigatória, não obrigatória, todo mundo vai tomar, ou cada um decide o que vai fazer. Desordenado. Ninguém sabe mais, todo mundo, e a gente fica que nem barata tonta, como diz os meus pais. Paulo está dizendo, a falta de entendimento desestabilizou a vida de muitos irmãos na igreja de Tessalônica. E Satanás está fazendo isso hoje. E aí ele continua dizendo o que os irmãos deveriam fazer. O segundo sinal que vai preceder a volta de Cristo é a apostasia. O que é apostasia? O que é apostatar da fé? Apostatar da fé era aquela pessoa que hoje é crente e de repente decide, não quero mais ser crente. Eu vou abandonar esse negócio de ser crente. A Bíblia está dizendo, Paulo escrevendo, e Paulo começa a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso de número 1, falando, nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé. Apostatarão da fé. A Europa, há muito tempo, apostatou da fé. Zombaram do nome de Jesus. Apostatando da fé. Paulo dizendo, escrevendo a 2 Timóteo, capítulo 3, ele relaciona o nome de algumas pessoas e ele diz, Demas me abandonou. E aí a Bíblia continua a nos dizer, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Você está dizendo muitas vezes, pastor, o tempo está muito difícil. Cumprimento da palavra, meu irmão. Cumprimento da palavra.
Quando você diz, os tempos estão muito difíceis, você está concordando que a palavra de Deus tem razão. Porque a Bíblia já previu isso, o Senhor já nos falou isso, que nos últimos tempos, por causa da angústia, por causa do sofrimento, por causa da falta de resposta, amado, muitas vezes, né, aquela vontade, aquele desânimo de ler Bíblia não é normal. Aquele desânimo de orar não é normal. Aquele desânimo de vir à igreja não é normal. Paulo está dizendo, sobrevirão tempos difíceis. E muitos, por causa da luta, da aflição, da angústia, vão tomar a decisão de abandonar a fé. No Salmo de número 73, nós temos o testemunho de um homem, do irmão Asaf. O irmão Asaf, ele, não sei como isso entrou na vida do irmão Asaf. Salmo 73. É meio longo, não dá para você ler agora, tá? Anote e você lê em casa. Então, amado, veja bem. Aquele irmão, diz a Bíblia que ele chega a uma altura da vida dele, que ele mesmo declara, dizendo, né, quase me resvalaram os pés, por pouco eu não me desviei. O que aconteceu com a vida daquele irmão? Que era talvez um crente, um homem de Deus, e de repente esse homem está dizendo, olha, por pouco eu não me desviei. Quanto de nós já pensou em desviar da fé? Eu vou desviar, não vale a pena permanecer fiel, não vale a pena servir ao Senhor. Asaf está dizendo, quase me resvalaram os pés, por pouco eu não me desviei. E aí a Bíblia diz, tem aí uma explicação, porque o Asaf comparou a vida dele com a vida de outra pessoa. Irmão, em nome de Jesus, cuidado, porque isso pode ser uma arma de Satanás, de querer comparar a sua vida com a vida do outro. Asaf talvez olhou para a sua dor, e ele ficou egoísta, olhando só para a sua dor, olhando somente para o seu coração, olhando somente para a sua luta. Quase todos nós falamos, se você soubesse a luta que eu tenho passado, como se ninguém passa por luta igual a dele. Ou a dele é a pior de todas. A pior de todas. Então Asaf, uma das coisas que levou esse irmão a quase se desviar, porque ele estava comparando a vida dele com a vida do outro. Cuidado com comparações que você faz. Você é desse jeito porque Deus te fez e Ele ama você como você é. E para Deus gostar de mim, eu não preciso ser igual a Davi, e nem Davi precisa ser igual a Manuel, porque Deus fez eu desse jeito e fez você desse jeito, Davi. E nós dois somos maravilhosos aos olhos do Pai. Talvez para outras pessoas não é bonito, né? Mas para os olhos do Pai, nós somos as coisinhas mais bonitas que existem no mundo. Eu não preciso me comparar. O Júnior tem a sua dor, eu tenho a minha, você tem a luta, e todos nós, amado Asaf, ele tenta comparar a sua vida com a vida de outra pessoa. E por isso ele diz, quase os meus pés se resvalaram, quer dizer, quase que eu escorreguei, quase que eu caí, quase que eu me desviei. E veja bem, amado, e ele buscou entender por si mesmo o que estava acontecendo com a vida dele. Muitas vezes a gente quer entender, né? O que está acontecendo comigo? E ele diz que ele não entendeu. Ele buscou entender. Eu quero entender o que está acontecendo, amado. Nós precisamos de ajuda. Muitas vezes alguém usado por Deus
vai ajudar você a entender. Vai ajudar você a ver coisa que talvez você tenha aquele ponto cego. Diz que carro tem o ponto cego, né? Eu e você também temos aquele ponto cego. E aí uma outra pessoa precisa estar lá fora para dizer mais para a direita, mais para a esquerda, né? Não, para! Porque talvez no ponto cego você pode bater, você pode estragar o carro e pode estragar a sua vida. E aí precisa de alguém. Irmão João, eu quero ajudar o irmão. Pode falar o que está acontecendo. Aí de repente Deus pode usar uma outra pessoa para dizer, irmão João, o senhor já viu isso aqui? Oh, eu não havia atentado para isso. Não, irmão. Pois é, irmão João. É isso aí, meu irmão. Nós queremos ajudar você em oração. A luta está grande, esse irmão quase se desviou. Não tentei entender e não consegui. Aí, amado, uma coisa maravilhosa que eu vejo na palavra de Deus, ele diz que ele tentou entender por ele mesmo, segundo a sua cabeça, segundo o seu entendimento. Mas a Bíblia diz, ele só teve a resposta quando ele entrou no santuário do Senhor. Quando ele entrou na presença do Senhor. Isaías teve uma experiência semelhante. Quando ele entrou na igreja do Senhor, ele entrou na presença do Senhor, né? Aí ele pode dizer, olha, quão pecador eu sou, né? Eu reconheço o meu pecado, né? Asaf entendeu, Isaías entendeu, e eu e você, amado, muitas vezes só vamos entender quando entramos no santo dos santos do Senhor, para chorar com Ele, para orar com Ele, para ler a palavra dEle, para entrar em comunhão com os irmãos que sofrem igual eu, igual você. Diz o ditado que a Bíblia melhor fala isso, né? Que ferro se amola com ferro, né? É dois ferros, né? Um relando no outro e os dois sendo afiados para a obra do Senhor. E ferro com ferro sai faísca, né? Sai faísca entre nós, na família, em todo lugar. Né? Onde que não sai? Apostasia. A Bíblia diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. Não vão aguentar a dor, a tribulação. E vão abandonar a fé. Eu tenho receio, irmão, que agora, a pretexto de coronavírus, algumas pessoas vão apostatar da fé. Sumiu, desapareceu. Ninguém acha, ninguém encontra no mercado, enfim, vai, mas não encontra, na igreja não vai, no pequeno grupo não vai. E os irmãos, a minha família estava rindo lá hoje à tarde, né? Que eu falei sobre os 21 dias de jejum e oração. Eu falei, olha, também tem essa preocupação, né, de trazer algumas pessoas para a igreja, através da campanha. Né, de trazer também, né? Aí eles riram para mim, falando que a gente está, né? Mas é isso aí, amado, a gente fica pensando o que fazer. O que fazer? Então a Bíblia está dizendo que muitos vão se apostatar da fé, por causa da tribulação, do sofrimento. E por fim, a terceira coisa, o terceiro sinal, que é resultado do primeiro e do segundo, e tem o terceiro para mim como consequência: domínio do anticristo. Domínio do anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, da parte B ao versículo de número 12, eu quero destacar o verso de número 7. Eu quero destacar o versículo de número 7. A Bíblia está dizendo, antes, ela já começa dizendo, que o mistério já começou, do anticristo. Mas agora,
para que ele seja liberado de maneira total e plena, ele precisa primeiro remover aquele que o detém. Quem detém a ação do diabo? Você pode pensar, a igreja do Senhor, o Espírito Santo, alguns dizem que é o Espírito Santo, alguns podem dizer, é o nome de Jesus. De qualquer forma, amado, não vamos discutir nenhuma teoria, mas o que eu quero mostrar para você é que há um propósito do diabo e seus demônios de remover o nome que é sobre todo nome. E por isso, hoje, em muitas igrejas não, em muitas escolas, e muitas repartição pública, não pode falar o nome de Jesus. Até alguma repartição que antes colocava a cruz de Cristo, muitas vezes estão tirando. Porque o mundo vai pertencer ao domínio do anticristo, de Satanás e seus demônios. Para que ele opere com toda a força e todo o poder, precisa remover o nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Por isso, não pode falar do nome de Jesus. Em alguns lugares, não pode mais, porque essa é a vontade de Satanás e seus demônios. Porque Satanás e seus demônios, ele sabe que o nome de Jesus o impede de fazer o que ele deseja fazer. Ou também, amado, ele só pode ir até onde o Senhor autorizar. Veja bem, eu dou para você alguns exemplos. Jó, o diabo queria destruir a Jó, mas Deus estabeleceu um limite. Até aqui você vai, daqui para frente você não vai. E quando Deus diz para o diabo, até aqui você não vai, ele não vai. E então ele quer que esse nome seja removido, retirado, para a liberdade dele atuar. Outro exemplo, Êxodo capítulo 7. A Bíblia diz que quando Deus promete tirar Israel do Egito, Deus fala que antes, Deus vai julgar o Egito. E ele manda 10 pragas sobre o Egito. Aí, amado, veja bem, vem a primeira praga, vem a segunda praga, vem a terceira praga. Aí Êxodo 8, verso 18, repete várias vezes essa expressão. Fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas. Primeira praga, Deus operou um sinal. Os magos, os instrumentos de Satanás fizeram a mesma coisa. Segunda, fizeram a mesma coisa. Terceira, fizeram a mesma coisa. Quarta, acabou a ação do diabo. Aí a Bíblia diz que eles não fizeram mais a mesma coisa. Portanto, meu amado irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, se você está passando por alguma tribulação, por alguma angústia, sua vida está na mão de Deus. E o diabo não vai avançar um palmo. Porque quando Jesus disser basta, ele tem que deixar você. Mas ele precisa remover o nome que atrapalha o ministério dele, que atrapalha ele. Aí a Bíblia diz que seja removido aquele que o detém. Mateus 24, verso de número 24. Naqueles últimos tempos surgirão falsos profetas, os anticristos, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, os próprios escolhidos. 3 sinais que vão preceder a volta de Cristo.
a falta de entendimento, abandono da fé, e as duas coisas vão preparar para a terceira, o domínio de Satanás sobre a face da terra. E nós estamos vendo isso, ou não estamos? Lá no fórum, talvez se pode falar de tudo, mas para falar de Jesus, na cadeia, talvez pode, mas para falar de Jesus, no hospital, pode falar de tudo, mas para falar de Jesus, na escola, pode falar de tudo, mas para falar de Jesus, lá na saúde, pode falar de tudo, mas de Jesus, olha, irmã, não seja inconveniente, você é crente, né? Guarda a sua fé só para você. Amado, domínio do anticristo. Domínio do anticristo. 3 sinais que precederão a volta de Jesus. Nós terminamos domingo passado, como eu quero terminar também agora. Quando Paulo escreve a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele termina falando sobre Jesus vem para buscar a sua igreja. Em breve, Jesus virá para buscar a sua igreja. E quando nós vemos essa falta de entendimento, muitas pessoas não têm entendimento, amado. Não sabem o que falar para as pessoas. Uma falta de entendimento nas nossas autoridades. Né? Um manda sair de casa, outro manda o povo ficar em casa. Um quer assim, outro decide do outro jeito. E aí você fala, meu Pai do céu, falta de entendimento, falta de discernimento, falta de sabedoria. É Deus confundindo a mente dos entendidos. Deus confundindo a mente do homem, para que ele volte-se para o Senhor, enquanto se pode achar, enquanto é tempo. Apostasia e domínio do anticristo. Pode falar de tudo, mas não fale do nome de Jesus. Mas nós que queremos permanecer firmes e constantes na presença do Senhor. Eu quero terminar a nossa reflexão nesta noite. E nós vamos orar. E nós vamos orar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 em diante. Paulo, obrigado, irmão. Paulo termina dizendo assim, tá? Eu vou dizer mais uma vez, irmãs, para você me ajudar, né? 2 Tessalonicenses 2, tá? 13 ao 17. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Amado, em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu e você fomos eleitos em Cristo para a salvação, desde a fundação do mundo. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai te separar. Toda angústia, toda dor, todo sofrimento, toda tribulação que você possa estar passando, o diabo só vai até onde Deus te permitir. Porque Deus, ele não prova, nem eu e nem você, além do que você pode suportar. Se você está sendo provado, é porque Deus está te preparando para uma grande obra na sua vida. Para que através da lágrima e da dor que você passa hoje, você vai glorificar o nome de Jesus. E quando você encontrar no futuro alguém passando a mesma dor que você está passando, você vai poder testemunhar para ela. Olha, minha irmã, não desanime. Olha, meu irmão, não perca a fé. Olha, meu irmão, não perca a coragem, porque eu já sofri igual a você. E eu entendo a dor que você está passando. É Deus te preparando, meu irmão. É Deus te preparando, minha irmã, para uma coisa grande que Ele tem na sua vida. E por causa da dor, muitas pessoas se apostatam. Eu vou largar. Eu vou desistir.
não adianta permanecer. Mentira de Satanás, amado. Porque ele quer te enganar. Porque ele sabe que Jesus é o nome sobre todo nome. E se ele remover Deus da sua vida, é tudo que ele quer para prevalecer contra a sua vida, sua casa e sua família. Ele precisa remover Deus da sua vida. Porque é Deus, o nome de Jesus, que impede ele de fazer mais miséria na sua vida. E ele precisa remover. Por isso a Bíblia diz que nós fomos eleitos em Deus, desde o princípio, para a salvação, para a santificação, no Espírito, na fé, na verdade, para que, pelo nosso Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes, retenha as tradições, a palavra que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo do Senhor possa completar esta palavra no seu coração. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do